Hit it. Filhos da Esperança é um filme de 2006, e o seu roteiro é uma adaptação livre do romance The Children of Men, de P.D. James. O filme foi dirigido por Alfonso Cuarón, que foi o diretor de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o melhor filme da franquia na minha opinião, e de Gravidade. Sinceramente, eu não sou muito familiarizado com os outros trabalhos do diretor, mas eu não tenho dúvida alguma de que eles possuem o mesmo nível de qualidade narrativa e técnica dos filmes que eu citei anteriormente. Filhos da Esperança se ambienta em um futuro distópico no ano de 2027. Onde as mulheres passaram a ser inférteis por motivos desconhecidos, e a sociedade, obviamente, entrou em colapso. O único governo que ainda se mantém em pé é o do Reino Unido, que luta para impedir que imigrantes ilegais se refugiem no estado. O filme se inicia com a notícia internacional da morte de Diego Ricardo, mais conhecido como Bebê Diego, um jovem argentino que foi a última pessoa a ter nascido no mundo antes da infertilidade atingir a população. Justamente por ser a pessoa mais jovem em um mundo onde ninguém mais nasce, Bebê Diego era uma espécie de celebridade. Um símbolo no qual as pessoas depositavam suas esperanças de que o mundo poderia voltar ao normal algum dia. Mas com a sua morte, essa ilusão é quebrada. O mundo retratado no filme é um mundo sem esperança. As pessoas vão para seus trabalhos e continuam vivendo suas vidas enquanto esperam pelo fim. O filme mostra como muitas pessoas se utilizam de coping para lidar com essa situação. Coping seria uma espécie de mecanismo de enfrentamento. Frente a uma situação de estresse, desconforto ou de dor, as pessoas tendem a procurar soluções alternativas para solucionar ou ao menos suportar essa situação. Sabe quando você está triste e fica escutando músicas igualmente tristes para lidar com essa dor? Isso é coping. Em Filhos da Esperança, vemos algumas pessoas se voltando para a religião, tentando achar conforto na fé. Vemos algumas pessoas escolhendo lutar, porque é isso que causará uma diferença verdadeira. E nós temos 3 personagens que demonstram métodos de coping mais específicos. Temos Jasper, que decide se voltar ao uso excessivo de drogas para evitar lidar com a dura realidade, não apenas do mundo, mas da sua própria rotina, onde precisa enfrentar diariamente o fato de que sua esposa se tornou uma pessoa incapacitada. Por causa disso, ele evita sentir qualquer coisa. Ele apenas quer aproveitar da melhor forma possível o tempo que ainda lhe resta, e escolhe ficar sob o efeito de drogas para tentar conquistar isso. Temos Nigel. Fala, Nigel. Que trabalha colecionando obras de arte antigas. Em um mundo onde não há mais esperança, a inovação e a criatividade também se foram. Com exceção de algumas inovações tecnológicas, nada mais foi criado em termos de arte. Nigel preserva essas obras como forma de permanecer conectado ao passado, e também como forma de evitar lidar com o futuro. E claro, temos Theo Faron, nosso protagonista. Theo é um ex-ativista desiludido que se tornou um burocrata em Londres, cidade arrasada pela violência e pelas seitas nacionalistas em guerra. Theo, ao contrário de Jasper e Nigel, pensa sim sobre o fim. O fim do mundo que conhecemos é inevitável, e a única coisa que resta é aceitarmos isso. Ele decide aceitar de que não há salvação, e podemos ver a tristeza em seus olhos, mas essa é a sua maneira de lidar com isso. Mais tarde no filme, nós descobrimos que Theo perdeu seu filho, Dylan, pouco antes do surto de infertilidade. Ele ainda guarda com muito carinho as memórias de seu falecido filho, mas na maior parte do tempo tenta esquecê-lo e evita se envolver com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Quando sua ex-esposa Julian reaparece em sua vida após 20 anos, as memórias de seu tempo juntos e da pequena família que tiveram brevemente os fazem enxergarem que ainda existe a possibilidade de serem felizes, mesmo em um mundo tão danificado. Mas a Julian não ressurge à toa. Ela é a líder de um grupo ativista chamado Peixes, que tem como principal objetivo defender os refugiados, e pede ajuda de Theo para que ele leve uma menina chamada Key até os líderes do Projeto Humano. O Projeto Humano é um grupo científico que se dedica a encontrar uma solução para a infertilidade que afeta o mundo, e Key pode ser a chave para essa descoberta. Não é à toa que seu nome tem a mesma pronúncia de Key, que significa chave. Julian pede para que Theo leve a jovem até o Projeto Humano, tendo de enfrentar traições, sacrifícios, campos de concentração e batalhas intensas para chegar até lá. O que Theo não sabe, e nós também não, pouco antes da metade do filme, é que a garota está milagrosamente grávida. O filme carrega alguns simbolismos religiosos em sua história, a começar pelo grupo chamado de Peixes, que é uma alusão ao Ictus, um dos mais antigos símbolos do cristianismo. A revelação da gravidez de Key acontece em um presépio, fazendo uma clara referência cristã que remete ao nascimento de Jesus. Theo, ao perguntar para Key quem é o pai da criança, recebe a seguinte resposta:
I'm a virgin. E é óbvio que a personagem fala isso brincando, mas é uma pequena dica que o filme nos dá de que Ki seria uma nova Virgem Maria, enquanto Theo seria São José. E claro, no momento em que Theo descobre sobre a gravidez de Ki, ele fala: Jesus Christ. Mas não se enganem, o filme não tenta, de forma alguma, pregar qualquer tipo de religião, mesmo se utilizando de alguns simbolismos. Na verdade, eu acho que a intenção é justamente desconstruir, principalmente pelo fato de que aqui, uma mulher negra, pobre, refugiada, e que poderia muito bem ser mal vista pela maior parte da sociedade, é justamente quem representa a salvação e o futuro da humanidade. O filme dá poder a uma personagem que, no mundo real, provavelmente seria marginalizada. E essa mesma personagem trata tudo e a todos com enorme compaixão e humildade, como se ela fosse uma espécie de messias do mundo moderno. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre Filhos da Esperança é a forma como ele utiliza o gênero cinematográfico de ficção científica para contar uma história completamente única quando comparada a outros filmes desse tipo. Na ficção científica, normalmente acompanhamos histórias sobre viagens espaciais, viagens no tempo, universos paralelos, vida extraterrestre e por aí vai. Mas, na minha opinião, as melhores histórias de ficção científica são aquelas que demonstram como a ciência e a tecnologia causam um impacto significativo, seja ele positivo ou negativo, na sociedade e no futuro da mesma. No caso de Filhos da Esperança, nós somos apresentados a uma história que se encaixa nos padrões de ficção científica, mas que subverte completamente o que esperamos de um filme desse gênero. Nós não vemos espécies de vida mais avançadas invadindo a Terra, nem vemos algum aparelho que nos permite viajar entre dimensões, nem vemos algum avanço tecnológico que responderá às nossas dúvidas sobre a origem da vida e do universo. Nesse filme, a humanidade está em conflito consigo mesma por conta de um regresso. A tecnologia avançou pouquíssimo, não mudando quase nada na vida das pessoas. O filme se utiliza da premissa de que as mulheres se tornaram inférteis para construir um mundo completamente desolado e sem esperança. Além disso, o diretor Alfonso Cuarón consegue fazer com que nós, espectadores, fiquemos completamente imersos nessa história através dos planos sequência. Para quem não sabe, um plano sequência é um plano que registra a ação de uma sequência inteira, sem cortes, ou com cortes invisíveis. Alguns diretores utilizam plano sequência mais como forma de exibir a qualidade técnica de seus filmes, como é o caso de uma das lutas que vemos no filme Creed, dirigido por Ryan Coogler. Eu não tô de forma alguma desmerecendo essa cena, muito pelo contrário, eu acho ela sensacional, assim como o filme como um todo. Mas ela serve muito mais para impressionar o público, mostrando como os atores conseguem executar a coreografia de uma luta. Essa palavra aqui é difícil. Ininterruptamente. E não exatamente como forma de puxar o espectador para dentro da história, como é o caso de Filhos da Esperança. A primeira cena já faz isso com maestria, como forma de nos ambientar no mundo e nos apresentar ao personagem de Theo, enquanto acompanhamos a visão dele ao mesmo tempo que ele presencia um ataque terrorista. Há outros 3 momentos em que o diretor utiliza plano de sequência no filme. Na cena do carro, que inclusive é um dos planos de sequência mais elogiados na história do cinema, pois a ação inteira ocorre dentro do pequeno espaço de um carro com 5 personagens que se encontram em um momento de tranquilidade apenas para passar por um momento completamente intenso. A cena do parto e a cena onde Theo é separado de Ki em meio a um conflito, e ele tenta reencontrá-la, este sendo o maior plano de sequência do filme, com a duração de 6 minutos e 18 segundos. Alfonso Cuarón consegue fazer com que cada frame desses planos agregue para a imersão e o desenvolvimento da história e dos personagens, juntando a sua qualidade técnica com um belíssimo roteiro para criar um filme emocionante e envolvente. Mas vamos voltar a falar da trama do filme. Theo havia aceitado que o fim da humanidade era iminente. Ele abriu mão de lutar por qualquer coisa, por achar que não faria diferença alguma. Ele decide viver o resto de seus dias em uma melancolia profunda, pois ele perdeu tantas coisas ao longo da sua vida, ao ponto de não se importar com mais nada. Até que a sua ex-esposa Julian reaparece pedindo ajuda para transportar Ki até o projeto humano. Ele então percebe que, mesmo o mundo se encaminhando para o seu fim, ele ainda pode ter uma chance de ser feliz até lá. Essa chance desaparece logo em seguida quando Julian é assassinada, e Theo perde as esperanças novamente. É só quando ele descobre que Ki está grávida, e de que ele é a única pessoa em que Julian sabia que poderia confiar para proteger a garota que pode ser a salvação da humanidade, é que ele decide que irá fazer de tudo para cumprir a sua missão. Em meio a todo o caos, o bebê de Ki nasce, e agora Theo precisa proteger 2 vidas. Eu preciso dizer que eu acho esse filme lindo. Eu assisti ele 3 vezes, e nas 3 vezes eu chorei na cena do cessar-fogo. Se você já assistiu ao filme, você sabe de que cena eu tô falando. Mas caso você não tenha assistido e não se importa com spoilers, é a cena onde o bebê começa a chorar e o conflito simplesmente para. Stop! Cease fire! Cease firing!
pessoas presenciam um verdadeiro milagre em um mundo onde em 18 anos ninguém mais nasceu. E pela primeira vez em muito tempo, elas têm um suspiro de esperança. E é sobre isso que esse filme se trata. Esperança. Nós todos devemos ter esperança. Nós todos devemos acreditar em alguma coisa que nos faça ter forças para lutar por um futuro melhor, por uma vida melhor. E eu sei que hoje em dia é bem normal sermos completamente céticos em relação à vida e à nossa existência, principalmente com a influência monstruosa de séries como Rick and Morty. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Mas essa mentalidade de que nada faz sentido, de que nada tem um propósito, por mais que ela até possa ser verdadeira, ela não nos leva a lugar algum. Você desiste de lutar pelas coisas que realmente valem a pena por achar que nada disso tem algum peso ou significado. Mas o que mais nós temos? Então, quando eu digo que todos nós devemos ter esperança, eu quero dizer que todos nós devemos encontrar forças naquilo que amamos e nos importamos. Nossa família, nossos amigos, alguma religião, nossas profissões, seja lá o que for. Deposite a sua esperança em algo que vale a pena. Ter esperança é importante, independente pelo que seja. Desde o início do filme, nós somos apresentados a um mundo em estado de desespero. Um mundo irrelevante que está apenas aguardando a sua hora de acabar. E todo esse estado negativo em que o mundo do filme se encontra só serve para reforçar ainda mais a importância da gravidez de Ki e o que ela representa para o futuro da humanidade. E é apenas a esperança de que ela realmente seja a chave para o futuro que dá forças aos personagens para continuarem sua jornada. Theo, pela primeira vez no filme e pela primeira vez em 20 anos, tem esperança. E essa esperança serve como combustível para que ele e Ki sigam em frente, não importa o que aconteça. A jornada deles até o Projeto Humano requer sacrifícios, incluindo o de nosso protagonista. Na cena final, vemos no horizonte o barco do Projeto Humano, como se o próprio barco representasse a esperança no mundo do filme, longe e difícil de se enxergar, mas ela está lá. Segundo o diretor, essa cena é como se fosse o início da história sobre a reconstrução da sociedade, e tudo que vimos antes foi apenas o caminho duro que os personagens tiveram que trilhar para salvar o mundo. No fim, nós não sabemos se o Projeto Humano realmente encontrou a cura para a infertilidade. Nós não sabemos se a sociedade realmente se reergueu e o caos terminou. Tudo que nós temos é a esperança de que isso tenha acontecido. O final do filme é aberto para que você, espectador, possa investir o seu próprio senso de esperança nesse final. Theo morreu antes de poder ver se todo o sacrifício pelo qual ele se submeteu realmente teve resultados. Mas se ele não tivesse esperança, não haveria sequer uma chance de se ter resultados. Às vezes, nós não temos mais forças para continuar lutando. E o mundo inteiro parece estar dizendo que devemos desistir e que não vale a pena. Tudo que temos é a esperança. E a esperança pode ser muito mais forte do que você imagina. E aí, pessoal, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Filmes com Frio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e deixar seu comentário aí embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima.